Agora nós estamos de volta com situações um pouco mais complexas. A primeira é esta que está aí. Tem o toquinho que nós estamos chamando de R na posição 5 aqui, na posição 3 do lado esquerdo, na posição 3 do lado direito. Temos o toquinho 2 na posição 6 aqui do lado esquerdo e os toquinhos 3 na posição 1 e 6 do lado direito. Então é sua hora, sua vez de tentar resolver esse desafio antes da gente seguir adiante. Bom, agora vamos retomar a situação, né? Se você der uma pausa no vídeo, é, você deve ter percebido que esse toquinho 3 aqui, ó, e esse toquinho 3 do outro lado, do lado esquerdo e do lado direito, ele é equivalente. Ou seja, o que um faz, a rotação que o provoca de um lado é igual à rotação, exatamente igual à rotação que o outro provoca do outro lado. O que significa que nós de cara podemos anular o toquinho R na posição 3. Um anula o outro. Então ficamos com o toquinho R apenas na posição 5, que já facilita bastante a nossa condição aqui. Do lado de cá, nós temos o lado esquerdo, 6 vezes 2, que é 12. E do lado de lá, nós temos 3 vezes 6, que é 18, e 3 vezes 1, que é 3. 18 mais 3, 21. Então nós temos um torque de 21 do lado direito e um torque de 12 do lado esquerdo. Eu posso subtrair um do outro. E assim eu fico com o 9 do lado direito. E eu posso, então, colocar esse 9 como um toquinho 9 na posição 1. Então, essa é a nossa situação. Olha, agora nós temos um toquinho R na posição 5, um toquinho 9 na posição 1. Ou seja, 5 vezes R, né? É isso aqui, ó, vai ser igual a 9. E agora, se eu quero saber quanto que vale o R, basta dividir 9 por 5, que vai dar 1,8. Então, esse é o resultado. O nosso toquinho R, para aquela balança estar equilibrada, ele vale 1,8. Vamos para a situação seguinte. Agora nós temos um toquinho que nós chamamos de C nas posições 1, 2 e 3 do lado esquerdo, toquinho 9 na posição 5, toquinho 3 e toquinho 4, toquinho 3 na posição 3, na posição 4, toquinho 9, e toquinho C aqui na posição 6 do lado direito. Vamos começar pelo toquinho C. Se ele está na posição 1, 2 e 3, olha, aqui é C vezes 1, C vezes 2 e C vezes 3, tá? O que é a mesma coisa que 3 vezes C mais 2 vezes C mais 1 vezes C é a mesma coisa que 3 mais 2 mais 1, 6 vezes C. E eu tenho aqui do lado de cá também 6 vezes C. Então vejam só, eu posso fazer a mesma coisa de um lado e do outro, o que já dá uma dica importante de qual é a situação deste C aqui, não é? E nós poderíamos pensar nisso, quer dizer, se o C está de um lado na posição 6 e do outro lado na posição 6, qualquer valor que eu der para o C não vai alterar a situação. Vai continuar a mesma coisa. O toquinho de um lado esquerdo faz exatamente o que o toquinho do lado direito fizer. Então, esse C, né, essa situação nos leva a uma resposta que é o seguinte: esse C vale qualquer coisa. Qualquer número que eu colocar ali no lugar do C vai dar equilíbrio. A não ser que os outros números que estão, os outros toquinhos que estão aí, não estão equilibrados. Então a gente precisa de verificar se eles estão equilibrados. Olha, do lado esquerdo, 9 vezes 5 dá 45. E do lado direito, nós temos 3 vezes 3, que é 9, mais 9 vezes 4, 36. Então, 36 mais 9, 45. Então, essa situação, necessariamente, ela está equilibrada, não importa o número que a gente colocar no lugar do toquinho C. Ok? Vamos para a seguinte. Então, agora nós temos um toquinho 7, um toquinho H na posição 5 e na posição 3, e um toquinho 3 do lado de lá. Deu a pausa no vídeo?
Vamos seguir então. Bom, nós temos aqui, ó, 5H, H vezes 5 e H vezes 3, que é a mesma coisa que H vezes 8, certo? E nós temos aqui 7 vezes 6 e aqui 3 vezes 6, que é a mesma coisa aqui, né? Se aqui é 7 vezes 6 e ali é 3 vezes 6, eles estão do lado oposto, né? Dos lados opostos. Eu posso tirar esse 3 aqui, ó, e botar um 4 do lado de cá. E no lugar do 7, colocar um 4, né? Então, olha lá, tá vendo? Desapareceu o 4, o 7 ficou o 4, porque do lado de lá eu tinha 3, do lado de cá eu tinha 7. Ok? E aqui eu tenho 5 mais 3, que é 8. Então, desse lado da balança, eu tenho 8H, e do lado, e mais, né? 6 vezes 4, que é 24, esse toquinho 4 aqui na posição 6, e do lado de lá eu não tenho nada, ó, o que é bastante estranho, não é? Como é que uma balança dessa pode se equilibrar? Então, se a gente escrever matematicamente, é assim, nós temos 24, né, que vai ser 6 vezes 4 de um lado, mais 8 vezes o toquinho H, isso tem que dar 0, o que nos parece um absurdo. Mas, né, para a gente pensar na resposta, vamos lá pegar a balança e tentar ver se na balança a gente consegue enxergar essa situação. Nós vamos pegar a nossa balança de 4 posições e vamos criar lá uma condição assim, 24 mais 8 vezes um toquinho H, quer dizer, mais um outro 24 para dar 0, ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos então usar a balança para tentar criar uma situação similar àquela que a gente viu, que nós estamos tentando resolver. Então, olha só, a gente tem do lado esquerdo uma quantidade 24, que eu posso colocar, por exemplo, como 6 vezes 4. Então, 6 na posição 4 dá 24. E do lado de lá nós não temos nada, tem 0. Né? Então, nós temos que colocar alguma coisa aqui. Vamos dizer, se eu botar 8 vezes 3 aqui, também dá 24. Então eu tenho 24 aqui e 24 aqui. Só que, evidentemente, que a balança não equilibra. Se eu pegar esses 8 aqui e transferir para o lado de lá, aí sim, nós temos os 24 de um lado e 24 do outro. E a balança fica equilibrada. Mas a nossa questão é que não é isso que está acontecendo. O nosso toquinho não está do lado de lá. Ok? Ele está do lado de cá. E aí, então, né, quem já consegue imaginar uma situação dessas de uma maneira mais avançada, vai perceber que nós temos que mudar essa história aqui, ó. Nós podemos tentar um número negativo, menos 8. Vamos tentar esse número negativo e ver o que acontece. E voilá, nós temos agora um balãozinho. O balãozinho, né? Colocando ali na posição 3. Ó. E a balança está equilibrada. Então, o que significa esse valor negativo, né? O menos 8 aqui? Significa que é um torque para o lado contrário do lado dos toquinhos. Enquanto os toquinhos puxam para baixo, os balãozinhos vão puxar para cima. Então, se eu colocar um balãozinho aqui, né, na posição 3, ele valendo 8, então 8 vezes 3 dá 24, como 6 vezes 4 dá 24. Só que, né, como nós temos que puxar na direção contrária, o resultado tem que ser negativo. E aí está a dica para a gente resolver a situação que a gente está examinando. Vamos voltar a ela. Então, se você nos acompanhou, você viu que essa situação de 24 mais 8H vai nos conduzir a isso aqui, ó. Para encontrar o H, eu tenho que dividir 24 por 8, que vai dar 3. Só que agora é um 3 negativo. Então, os números negativos, eles também são números que dão soluções para os nossos desafios que nós estamos enfrentando aí. Ok? Então, as equações, quer dizer que essa área da matemática que nós estamos trabalhando, elas podem trabalhar com números naturais, números inteiros,
né? Números negativos, números positivos, números decimais, ok? Tudo isso é válido. E, né, no caso lá da balancinha, para compreender, né, essa dinâmica, por enquanto, nós estamos estabelecendo que números negativos significa que vai julgar a balança para um outro lado, né, para o lado oposto. Vamos voltar à balança e brincar um pouquinho mais com ela? Então, nós vamos praticar um pouquinho das ideias que a gente aprendeu aqui. Vamos buscar aqui um toquinho 4. E vamos colocar o toquinho 4 na posição 2 do lado de cá. Então, a gente sabe que 4 vezes 2 vai dar 8. E eu posso equilibrar com qualquer situação aqui em que eu utilizar, né, o toquinho, um torque 8. Se eu quiser colocar do lado de cá, eu tenho que colocar um negativo, ok? Então, se eu colocar ali, por exemplo, o menos 2, eu gerar um balãozinho menos 2, olha. E eu colocar esse balãozinho na posição 4, equilibra a minha balança. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8, menos 2 vezes 4, 8 também negativo. Então, o negativo significa que o balãozinho puxa a balança para o lado de lá. Ok? Agora vamos criar uma outra situaçãozinha aqui, olha. Vamos pegar, por exemplo, um menos 3. Então, olha só. Eu tenho um toquinho menos 3 na posição 3. Né? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes menos 3, eu tenho aqui um torque menos 9, puxando para cima. E aqui eu tenho 4 vezes menos 2, então eu tenho menos 8. Então eu tenho menos 9, quer dizer, a força, né, vezes a distância para o lado de esquerdo, ela está maior do que força vezes distância para o lado direito. Tá? E se eu colocar um toquinho 1 aqui, ó, na posição 1, eu equilibro a balança. Então, menos 9 mais 1 vai dar menos 8. Ok? E eu posso pensar também o seguinte, olha. O meu toquinho menos 1 equivale a um balãozinho menos 1. Mas, para usar o balãozinho, eu teria que colocá-lo do lado de cá. Então, se eu tirar esse menos 2 daqui, ó, quiser usar no lugar dele o toquinho 2, onde eu teria que colocar esse toquinho 2 para desaparecer o balãozinho menos 2. Aqui na posição 4, ok? Então, se eu tenho um número menos 2 de um lado da equação e passo para o outro lado da equação, ele é equivalente a um 2 positivo do outro lado da equação. Da mesma maneira, esse menos 3 aqui, ó. Se eu tenho menos 3 na posição 3, ele equivale a um toquinho 3. Mas colocado do outro lado da balança, ó. Coloco o toquinho 3 aqui, tiro o toquinho menos 3 do lado de lá. E se eu tenho um balãozinho menos 1 aqui, quero trocar por um toquinho, vai ser o toquinho 1, colocado na posição 1, mas do outro lado da balança. Então, né, esse exercício que a gente fez agora é para nos dar uma noção de um significado para os valores negativos. Né? Os valores negativos viram balãozinho, eles fazem o torque no sentido contrário dos valores positivos. E um aprendizado agora muito importante é esse, de que cada valor negativo pode ser trocado por um valor positivo, desde que o positivo esteja colocado do outro lado da balança. Vamos só fazer uma reversão do que a gente fez até agora. Coloco o menos 2 aqui, tiro o menos 2 lá. O 2 positivo lá, desculpe. Coloco o menos 1 aqui, tiro 1 de lá.
menos 3 aqui, tiro 3 de aqui. Bom, se você tem a balança, aproveita para explorar a sua balança com os valores negativos, essas trocas de negativo por positivo, e mais adiante nós vamos ainda aprimorar essa nossa ideia de utilização dos valores negativos na balança, ok?